Olá, Motolama na área. Andar de moto é 99% prazeroso, mas tem esse 1%, como tudo na vida, é um lado meio esquisito. É claro que não é igual para todo mundo, né? Tem uns que têm dificuldade de conseguir alvará, outros que têm dificuldade de conseguir horário na agenda, outros que não vão porque não gostam de fazer manutenção. Mas eu não consideraria esse o lado ruim, mas sim o lado complicado. Mas hoje vamos falar das coisas desagradáveis do mundo da moto. Essa matéria foi sugerida pelo Paulo César, o PC. Valeu, bacana. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A maioria dos que assistem Motolama não são inscritos. Será que é esquisito se inscrever? Não seja teimoso. Se inscrever é de graça. Então aproveita, vai lá, se inscreve. Se já foi inscrito, confere se é inscrito. Aperta com força o botão do like e compartilha isso com todos os seus amigos. E se possível, dê um valeu demais que ajuda o canal, né? Afinal, andar de moto é, como costumo dizer, tudo de bom. Assim mesmo, tudo junto. Aliás, falando em tudo junto, isso me lembra uma história de um sujeito que estava num velório. Lá pelas tantas da madrugada, já meio entediado, perguntou para a viúva: qual é a senha do Wi-Fi? A viúva olhou para ele de cara feia e falou: respeito o morto. Tudo junto? Os caras são meio sem noção, viu? Inclusive, alguns motociclistas são totalmente sem noção. E falando em sem noção, andar de moto em São Paulo pode ser uma experiência assustadora. Lá tem aquele tal de corredor. Os caras levam a sério o tal do corredor. Entram atrás de você buzinando, te obrigando a andar no gás. O pessoal chega a dar uns 120 entre os carros. Só fica imaginando se alguém abre a porta ou resolve mudar de faixa sem avisar. Uma vez eu estava em Sampa de carro e o corredor ficava do meu lado esquerdo. E estava meio entupido de moto. Aí um esperto lá atrás resolveu mudar de faixa e passar para o corredor do lado de cá. Só que tinha uma Kombi, daquelas com carroceria de madeira. Repare que a carroceria de madeira é um palmo mais larga. O veloz, quando tirou a moto da reta, o baú pegou em cheio na carroceria da Kombi. O trem explodiu. Foi moto para um lado, baú para o outro e o motoqueiro voando lá para frente. O interessante foi ver o sorriso na cara dos motoristas que estavam parados esperando. Mas tem uns caras que são alucinados. Olha esse. Caralho, hein, meu? E aí, tio, não funciona o pisca, brother? Ah. E o pior é que acha que os outros estão errados. Dava para ver a van a 1 quilômetro de distância. Até parece que o pisca ia fazer alguma diferença. Às vezes, penso que estou ficando velho. Tudo bem, estou ficando. Mas às vezes eu acho que eu perdi noção das modernidades. Cada um tem uma visão diferente do mundo. Certo ou errado, não importa, porque às vezes o que é certo para mim pode ser errado para outro. Mas ainda tem que acreditar que certos conceitos são universais. Mas ultimamente, com o conceito de multiverso, eu acho que perderam a mão das coisas. Alguém pode me explicar em que multiverso isso é bacana? Esgoelar o motor até explodir? Não sei, acho que eu estou perdendo alguma coisa aí. Quando o motor explode, detona um monte de peças caras e o cara ainda tem que voltar para casa empurrando a moto. Então o cidadão faz isso para quê? Para ganhar dinheiro? Para ganhar fama, virar celebridade? Quando comecei a roteirizar este vídeo, eu pensei em comentar sobre as coisas desagradáveis da motocicleta. Tipo tomar chuva, sentir frio, a bunda doer e outras mazelas do motociclismo. Mas ao pesquisar, me deparei com essas imagens que estão um pouco fora da minha compreensão. Eu entendo que o universo de moto atrai todo tipo de gente. Desde o careta, que usa a moto para ir trabalhar, até o too old to rock, too young to die. E passando por todo tipo de figura esquisita.
E não só isso, e ainda tem as motos esquisitas. Tem cada uma que é difícil entender. Mas voltando ao lado esquisito de andar de moto, quando saímos de motos temos que estar pronto para o que der e vier. As mazelas mais comuns são fornecidas pela própria natureza, como por exemplo a chuva, o frio, o calor, mas essas são fáceis de lidar. Para a chuva, basta uma roupa impermeável, para o frio um monte de camadas e no calor tira tudo. E tecnicamente o calor só incomoda quando está parado no trânsito. Quando anda, vê um ventinho fresco agradável. Outro complicante são os cachorros latindo atrás das motos. Já estão até se organizando como uma gangue. Dizem que se o cachorro vier latindo, não se deve mexer o pé, que daí ele morde. O que eu faço é latir de volta para o meliante e eles ficam sem entender o que está acontecendo e param. Isso na maioria das vezes dá certo. Mas daí vem as coisas das quais não temos controle. Tipo, quem já não levou uma cusparada vindo da janela de um ônibus? Tem coisa mais nojenta? Tem sim. Eu já ouvi falar de nego jogando saco de mijo do ônibus. Eu fico imaginando o cara saindo de casa com o saquinho já pronto. Sim, porque ninguém enche o saco de xixi dentro do ônibus. Ele tem que trazer isso pronto de casa. Vai até o ponto e pega o ônibus com o saco cheio de urina, fedendo pra cacete. E é claro, tem que levar o saco na mão. Você não pode botar numa bolsa que aquele trem vai vazar e feder tudo. Aí fica na janela esperando o incauto. O cara tem que ser muito velhaco para bolar um plano desses. Deve estar cheio de ódio no coração. Cusparada é uma decisão momentânea. Mas o saco de mijo é planejado com antecedência. Vai ver o mijão ter raiva de motociclista. O que não é difícil de entender. Recentemente fui prestar um serviço num escritório que ficava numa esquina. E o pessoal que saía da rua para entrar na avenida apontava a descarga exatamente para a janela do escritório. Era a coisa mais irritante do mundo. Se estivesse no telefone, tinha que interromper a conversa. Dava vontade de ir lá buscar o cara pela orelha. A impressão que dá é que fazer aquilo só para irritar. Mas se a ideia é incomodar, tem gente que é especialista nisso. Se não bastasse o barulho que as descargas fazem, ainda inventaram o tal do tiro pela descarga. Só fico torcendo para arrebentar uma junta e explodir o cabeçote desses chatos. Mas se as mazelas terminassem por aí, tudo bem. Nada que um bom banho não resolvesse e depois um algodão no ouvido para acabar com o zumbido. Mas aí vem a pior de todas. A linha de pipa com cerol. Essas linhas são o terror do motociclista. Já ouvi cada história super escabrosa. Mas olha o que os bombeiros têm a falar sobre esse assunto. Que uma linha, um simples objeto, é capaz de fazer. Imagine uma linha de cerol, fina como um fio de cabelo, mas tão afiada como uma navalha. Ao ser puxada por uma pipa com forte pressão e alta velocidade, torna-se uma verdadeira ameaça sobrevoando o céu. Motociclistas, ciclistas e pedestres tornam-se alvos desse perigo silencioso. Aqui foram apenas alguns exemplos do que pode acontecer com você, com algum amigo ou com algum familiar. Portanto, não utilize linhas cortantes. Pais e mães, sempre fiquem atentos às brincadeiras dos seus filhos. E você, adulto, dê exemplos. Pois é. Imagina isso no pescoço. Ainda bem que inventaram aquelas antenas que ficam presas no guidão. Mas para piorar, ainda tem a tal da linha chilena. E essa é mortal. Olha só. Que as pessoas falam que a linha chilena é perigosa, ela vai cortar esse arame aqui, ó. 2 arames aqui, ó. Arame farpado, ó. Ela vai cortar. Tá vendo, meus amigos, como é que a linha chilena é perigosa? Pois é, e a polícia tem feito apreensões dessas linhas, mas continuam vendendo em todo canto. Inclusive, tem vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer essa linha. E se procurar, tem um monte de gente vendendo essa linha. O problema é a falta de conscientização da população. Mas como agir se enroscar na linha? O problema é que tudo acontece tão rápido que mal dá tempo de reagir e de se tocar o que está acontecendo. A primeira coisa a fazer é parar e tirar a linha. Isso é óbvio.
Mas o problema é que nem sempre a gente se toca do que está acontecendo. Quando dermos conta que é uma linha de pipa, já pode ser tarde. Mas se machucar com essa linha, não é restrito a motos e bicicletas. Recentemente, teve um caso de uma linha de pipa que cortou a perna de um garoto e a linha estava presa numa van, e o cara da van não viu e saiu arrastando a linha. Mas o que fazer quando isso acontecer? Primeiro, tentar estancar o sangue da forma que for possível. E, na sequência, encaminhar para o hospital. E, se der tempo, cobrir de porrada o cara que está usando a linha. E se souber de algum lugar que estão vendendo ou usando essa linha, denuncie para o 190 da polícia. Isso é proibido. Pois é, como disse lá no início, andar de moto não é só alegria, tem seus percalços. Então, mostre que não é sem noção e aperte o like com força. É isso aí, galera. Um abraço e até semana que vem. Fui!